Bom dia, pessoal, tudo bem? E espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma aula, tá? A nossa aula hoje vai ser de português, tá? Espero que a família estejam bem, vocês estão bem. O dia tá lindo, né? Já amanheceu, já tá tudo lindo. E aí eu vou deixar um recadinho aqui rapidinho para vocês, tá? Bom, primeiro é porque eu tô sentindo falta de comunicação com vocês, tá? O nosso grupo foi feito para comunicação. E vocês já têm idade suficiente para colocar lá um ok para a professora, tá? Então, assim, quando a prof, ela faz os vídeos, coloca lá, né? Ela tem todo um trabalho, a gente fica aqui horas fazendo vídeos para vocês, tá? E assim, eu tô sentindo falta porque vocês não estão tendo comunicação, troca comigo lá no WhatsApp. Mesmo que vocês não tenham terminado a tarefa do dia, que vocês estejam um pouquinho atrasados, não tem problema. Só coloca lá, professora, eu tô fazendo. Professora, ó, eu tô meio atrasado, mas eu vou conseguir chegar lá, tá? Por quê? Porque é o único meio de comunicação que nós estamos tendo agora no momento. E a gente precisa fazer essa troca, porque aí se você me comunica que você tá fazendo e tá ciente, eu também fico mais tranquila, porque aí eu vou saber que vocês estão cientes do que eu apliquei hoje no dia no grupo. Tá, gente? Vamos lá, vamos ter esse carinho, né? A tia também gosta de receber lá. Tia, acabei, eu fico feliz, tá? Eu sei que às vezes segunda-feira dá uma preguicinha, eu sei. Vocês estão fora de ritmo, né? Não acontece só com vocês, acontece comigo também, tá? Então, coloca lá o ok de vocês, por favor, no grupo. Dá um olá lá pra tia Renata, põe um coraçãozinho, assim, vou gostar, tá? Então, tá bom. A nossa aula de hoje é sobre português, tá? E hoje eu vou fazer um pouco diferente, não vou passar slide, a gente vai bater um papinho aqui no nosso vídeo, tá? O nosso conteúdo hoje é sobre linguagem formal e linguagem informal. E eu vou começar fazendo uma pergunta. Por quê? Porque talvez vocês não tenham conhecimento do que eu estou falando, mas quando eu desenrolar aqui a aula, vocês vão conseguir entender perfeitamente, tá? A primeira pergunta é: qual é a sua opinião, tá? Será que utilizamos a mesma forma, tanto para falar quanto para escrever? Sim ou não? Bom, eu acho que a resposta vai ser não. Por quê? Porque nós não podemos relacionar a linguagem oral e a escrita da mesma forma. Por quê? Porque justamente porque hoje nós usamos recursos que não são totalmente adequados à linguagem gramatical, tá? E isso aí entra na diferença da linguagem formal e informal que eu vou explicar para vocês agora, tá? Bom, como você sabe, nós convivemos com uma sociedade na qual nós trocamos experiências umas com as outras, né? E nessas experiências, tanto a gente aprende quanto a gente ensina. Até aí, tudo bem, isso é normal. É até bom aprender, né? Eu também aprendo muito com vocês, né? E essa troca de experiências só é permitida porque podemos utilizar um recurso muito precioso, que é a linguagem, certo? Essa linguagem é nos permitida, né? Vamos pensar numa criança que ela tenha algum problema físico ou mental, que ela não pode usar isso como recurso. Ela vai usar a expressão corporal. Ela vai usar o movimento dos olhos, né? Ela vai usar o movimento das mãos, se ela puder. E nós temos isso de graça. A linguagem. A melhor forma de falar é falar. E aí a gente tem que saber como falar e quando falar. Essa é a diferença de uma para a outra, tá? Bom, esses recursos, ao falar, nós usamos uma linguagem oral e para escrever a linguagem escrita, tá? Aí,
Não é tão difícil de entender. Mas é justamente aí é que precisamos saber diferenciá-las, tá? Pois durante a fala, tomamos atitudes que não são permitidas no momento da escrita. E eu vou citar algumas para vocês agora. Por que isso? Porque depende de como colocar e quando colocar a nossa escrita e de que forma nós vamos falar. Por exemplo, se eu tiver que me apresentar ao público, como eu estou fazendo aqui agora, que não é nada fácil, pensa vocês, eu tenho que falar pausadamente para que vocês possam compreender. E eu não posso usar aqui na nossa aula virtual uma linguagem de palavrão, de gíria, né? Posso até, de vez em quando, dar uma resumida na palavra, mas é coerente que a minha aula seja adequada para que vocês possam absorver o tom da minha linguagem. E não só o tom, a minha colocação também. Imagina, se eu tô aqui dando uma aula e aí eu falo palavrão, eu solto gírias, não vai ser adequado, né? Aí eu vou usar uma linguagem informal que não é adequado para um professor. É assim que funciona, tá? Bom, imagina você conversando com um amigo de vocês, tá? E você usa gesto, vai usar pausa, provoca aquele suspensezinho, né? E até pode usar uma gíria, ou não. Pode conversar normalmente, não é mesmo? Então é assim, mais ou menos, quando a gente está conversando com um colega, a gente dá uma relaxada. E isso é uma linguagem informal. Porque a gente está conversando com colegas de classe e tal, a gente dá aquela relaxada no linguajar, né? E já na linguagem formal, não pode fazer isso. Bom, e naquele bate-papo na internet, pessoal? Nossa, aí que rola mesmo, né? Algumas palavras que a gente, até eu não consigo entender, né? A gente tem que até perguntar, o quê? O que foi mesmo que você disse? Então, é mais ou menos por aí. A gente precisa ter essa conexão, né, de linguagem formal e informal. Quando eu tô com meu colega, né, se for um colega que não seja, não tenha nenhum tipo de formalidade, eu vou usar a linguagem formal. Por exemplo, se eu tiver que conversar com a dona Tânia, que é a dona da escola, né, eu não posso usar qual é, tá ok, e aí, eu não posso. Eu tenho que conversar. Dona Tânia, bom dia. É, será assim, 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 assim. É diferente a minha colocação de formalidade com ela, porque ela é superior, né? E superior à condição de diretora da escola. Então eu tenho que usar formalidade com ela. Já com a minha amiga, que isso? Ah, qual é e tal? É mesmo? E valeu! Eu posso usar esse tipo de informalidade, tá? Bom, se vocês puderem parar para perceber, né? Se eu conseguir aproveitar essa linguagem informal e ainda acrescentar alguns critérios, eu vou ajudar muito no meu desenrolar, tá? Porque nem sempre nós vamos poder usar a informalidade no nosso trabalho, né? Isso é daí para frente. Hoje vocês são pré-adolescentes, então vocês vão conseguir usar essas informalidades bem lá na frente. Eu não posso falar com meu patrão de qualquer maneira, né? Eu não posso falar xingando um palavrão, usando uma gíria. Isso não é correto, não é coerente. E no texto, na linguagem escrita, quando existe formalidade, também acontece a mesma coisa. O que eu tenho que fazer? Primeiro, quando eu tenho que fazer a diferença de um texto formal ou informal, a primeira coisa que eu tenho que reverter é a minha linguagem, tá? Pois nesse momento você vai precisar ter uma condição gramatical para incluir no texto palavras certas, tá? Suponhamos que eu peço para que vocês façam uma produção textual para o diretor da escola. Que tipo de linguagem eu posso usar? Formal ou informal? Formal.
Eu não posso escrever uma produção de texto, ou uma carta, ou um bilhete para o diretor da escola usando gírias, usando palavras abreviadas. Não posso. Então, se você precisa comunicar ao diretor uma certa condição ou uma reivindicação, né? E isso, na hora de colocar em prática, você tem que colocar todo o seu conhecimento gramatical, tudo aquilo que vocês já estão usando há um tempinho aí, tá? Que vocês precisam saber colocar a concordância, a coerência, né? Coesão. Vocês precisam usar a gramática, a pontuação. Isso tudo é muito importante para quem lê. Vocês não pegam um livro para ler e no livro ele consta várias informações, certo? Quando vocês pegam um livro de história para ler, que seja infantil ou não, o livro ele vai fazer com que você entenda como usar a linguagem escrita, tá? E dando continuidade a linguagem escrita, se eu pedisse para vocês fazerem uma redação para o diretor da escola ou um bilhete para ele, eu somente vou poder usar a linguagem formal. E eu não vou poder colocar ali nem gíria, nem palavrão, nada disso, tá? Nem abreviatura. Geralmente eu vou ter que começar com formalidade, escrevendo o nome da cidade, dando bom dia, colocando a data, né? Isso é a diferença da linguagem formal para formal, tá? Se eu reverter essa situação, é natural que eu vou perceber notoriamente a diferença de uma para a outra, ok? A partir desses exemplos que eu dei a vocês, a gente consegue ver a diferença das duas modalidades, ou seja, a linguagem formal é aquela que está presente nas conversas do dia a dia, ok? É conversa entre nós. Já a linguagem formal, ela já tem aquele estilo comum a todos nós, a gente pode acrescentar algumas palavras do dia a dia, mas temos que usá-las numa forma padrão e ideal para aquilo que eu vou escrever, tá bom? Dizemos que é comum, nós conseguimos dizer que é comum pelo fato que precisamos conhecer bem e conhecer alguns conhecimentos, que é a parte gramatical e a parte escrita, tá? Então, a gente precisa, por meio de gramática, por meio de palavras, se eu tenho dúvida, eu vou no dicionário, eu consulto essa palavra para poder ser escrita. Então, a única forma de diferenciar uma palavra da outra é usar o critério da língua portuguesa, tá? São tudo isso que vocês vêm ao longo dos anos aprendendo, né? Por que aprende a separar a sílaba? Por que aprende concordância verbal? Por que aprende o que é sílaba? Por que aprende o que é pontuação? Para que quando vocês tiverem que redigir, e eu não estou dizendo da escrita só manuscrita, não. Eu também estou dizendo que se você for redigir uma carta, seja ela um e-mail, você também tem que usar de formalidade. Isso é para o futuro. Porque lá no futuro, vão ser cobrados naturalmente de vocês uma coerência para o uso da escrita. Eu não posso enviar um e-mail para o meu patrão de qualquer maneira. Então, essa é a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal. No livro de vocês, que vocês vão fazer atividade hoje, tem aqui um bilhete que é formal e um bilhete que seja formal. Olha só que legal. Nesse primeiro bilhete, ele diz assim, olha, bom dia, o aluno Carlos Machado de Souza, do 5º ano. Já o outro, olha como começa. E aí, beleza? O Carlinhos tá zicado, pegou uma conjuntivite e tá meio mal. Olha só a diferença dessa linguagem para essa. Até ao terminar esse bilhete, ele terminou escrevendo o nome por completo do aluno. E aqui ele escreveu a abreviação ou apelido do garoto. Aqui ele é Alberto e aqui ele terminou Beto. Geralmente vocês, crianças, usam esse tipo de linguagem formal. Mas a gente, quando nós formos
formos fazendo uma linguagem formal, nós temos que usar esse tipo de recurso. Então, o que vocês vão fazer? Naturalmente que essa parte aqui foi toda explicada oral agora. Vocês podem até ler se quiserem, mas não é necessário, tá? Acho que vai ter um bom entendimento na aula. Depois que vocês lerem esses 2 bilhetes, vocês vão precisar completar e fazer essa interpretação de texto aqui, tá? Relacionado aos 2 bilhetes que estão lá atrás. E aqui embaixo, ó, tá vendo? Tá relacionado a esse tópico, tá? Então, vocês vão precisar olhar essa parte aqui, ó, ok? Tá? Então, hoje a aula não tá muito complicada, tá bem legal. E hoje eu resolvi fazer de forma diferenciada, para que vocês já estão meio cansados dos slides, né? Então, eu vou procurar estar sempre mudando. E não deixem de colocar lá o ok, tá bom? Não deixe de me falar comigo, fala com a tia Renata, porque eu gosto de ouvir vocês. A gente combinou de colocar o áudio no grupo, ninguém colocou, só o Samuel, tá? Manda lá um áudio pra tia Renata, pra eu poder ouvir a voz de vocês. Eu também sinto saudades, tá bom, gente? Então, ó, bom estudo, que vocês estejam todos bem, tá? Tenham responsabilidade. Vocês estão no 5º ano, ano que vem 6º ano, muito professor. Então vamos começar a criar um ritmo para que a gente possa aproveitar essa dificuldade toda que nós estamos vivendo esse ano, tá bom? Ó, coração, muitos beijos para vocês, tá bom? E até amanhã.